Olá pessoal, aqui professor André, mais uma vez conversando contigo sobre dicas para o Enem. E na verdade nós vamos a um contraponto que o pessoal divulga bastante, a prova do Enem não precisa decoreba, enfim. Mas existem momentos na tua prova que quanto mais você tiver o raciocínio elaborado, ou seja, quando você puder contar com o auxílio de uma fórmula, é importante para agilizar o processo. E nesse comentário se encaixa esse assunto, progressão aritmética. Nós sabemos que progressão aritmética é toda a sequência numérica, onde todo termo a partir do segundo é o anterior somado com uma razão. Percebam o seguinte, essa progressão aqui tem primeiro termo 2. E de 2 para chegar a 5 nós somamos 3. De 5 para chegar a 8 nós somamos 3, de 8 para chegar a 11 nós somamos 3, ou seja, é uma PA, termo usado pelos íntimos à matéria, de razão 3. Mas esse foi só um conceito introdutório, você tem que revisar toda a teoria de PA, tanto de PA como de PG, no caso a progressão geométrica, mas eu vou me deter ao ponto de soma de termos. Até porque a soma de termos tem uma história interessante. Quem descobriu essa fórmula foi um menino chamado Gauss, que não possuía mais que 10 anos de idade. Era um menino muito ativo nas aulas e ele tinha uma determinada rixa com o professor, até que um dia o professor se indignou pelo seu comportamento e tal, e disse assim: Gauss, tu tens toda a tarde de hoje para somar todos os números de 1 a 100. Aí você imagina a situação, um cara com 10 anos de idade tendo que somar todos os números de 1 a 100. Mas o Gauss assumiu isso como um desafio, ficou lisonjeado com o desafio e começou a trabalhar. Primeiro passo que o Gauss fez, pegou na época o chamado papiro e colocou todos os números de 1 a 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, não vou escrever todos aqui. E foi chegando até 95, 96, 97, 98, 99 e 100. E aí, a preocupação dele era não deixar nenhum número de fora para fechar o valor e não perder essa questão pelo professor. Ele queria o valor certo para não ter erro. Ele começou a fazer a continha. 1 com 2, 3, com 3 dá 6, com 4, 10, com 5, 15, com 6, 21, com 7, 28 e foi fazendo. Mas como a persistência e o trabalho demorado não era o ponto mais forte dele, ele pensou, deve existir uma forma mais fácil de fazer. Então o menino pensou no seguinte, eu vou pegar um número pequeno e um número grande. Pegou o primeiro e o último, 1 mais 100. Organizou a soma do segundo com o penúltimo, 2 mais 99. Organizou a soma do terceiro com o antepenúltimo e assim por diante. Mas no momento em que ele começou a fazer essa organização para ter um cálculo mais fácil de ser feito, ele observou uma característica bem interessante. Qual foi? Ele percebeu que a soma de 1 com 100 dava 101, de 2 com 99 também é 101, 3 mais 98 também é 101, a mesma situação com 4 mais 97. Inclusive se caracteriza como uma propriedade da PA. A soma dos termos equidistantes dos extremos é igual à soma dos extremos. Mas aí você em casa pode estar se perguntando, mas o que isso tem a ver com soma de termos de uma PA? Pessoal, nós estamos somando os termos de uma progressão aritmética de razão 1. E aqui é a situação que se repete, então ele está vendo que sempre se repete a mesma soma. Preocupação do Gauss, quando ele chegasse no 50, que é a metade, do outro lado ele chegaria a que valor? 51, que também fecha 101. Então, para resolver o problema proposto pelo professor, ele pensou, se eu pegar o primeiro número, somar com o último, o que vai acontecer? Vai dar essa soma. Quantos números o professor pediu para somar? 100 números. Só que, na verdade, como nós fomos agrupando os números 2 a 2, o que acontece? Ele precisa dividir por 2 para a soma dar certo, senão daria o dobro. E aqui, pessoal, utilizando a simplificação,
100 por 2 dá 50, nós ficamos com 101 vezes 50. 101 vezes 50 dá 5.050. Então, em quesito formulário, pessoal, como eu disse para vocês, você não precisa necessariamente utilizar a fórmula, você tem que usar esse raciocínio. A fórmula, na verdade, fica escrita de que maneira? Como Gauss nos ensinou, ó, primeiro termo, que no caso aqui é 1, mais o último termo, que é 100, no caso representado por n, quer dizer qualquer termo, no caso o último, vezes o número de termos dividido por 2. Essa é uma formulazinha bem interessante que pode ser bem útil na tua prova. Conversamos numa próxima aula. Boa prova para todo mundo!